Um alerta muito importante para as pacientes e para os casais que querem engravidar é que, a rigor, a gente sempre tem que considerar que um casal é normal até prova em contrário. Então a gente encontra em consultórios muitas vezes pacientes apavoradas achando que não vão engravidar porque foram no médico, o médico disse que o útero era pequeno ou que a paciente tinha ovário policístico, enfim, alguns problemas que poderiam denotar uma dificuldade para engravidar, mas que muitas vezes a gente não vê acontecendo no dia a dia. Então, o cuidado extremo tem que ter um cuidado extremo em relação a esta coisa de achar que a paciente tem alguma dificuldade para engravidar. Eu volto a repetir que, a rigor, todo casal, até prova em contrário, ou seja, até que sejam feitos exames, até que seja comprovado pelo período de 1 ano que não há gravidez, este casal é normal e não adianta ficar apavorado. Eu já vivi situações difíceis com pacientes absolutamente desesperadas e sem justificativa nenhuma. Para exemplificar, era uma paciente que queria começar a investigar a parte feminina, quando normalmente nós começamos pela masculina, porque ela achava que ela não podia engravidar. Veja o que acontece então num caso desses. Essa paciente faz exames. Ela vai fazer um exame, digamos que venha alguma alteração nas trompas. Isto pode ou não ter um significado e uma repercussão, porque o nosso corpo não é uma matemática. Então, não adianta ficar fazendo exame, porque mesmo se ele mostrar uma alteração, isso não significa que a paciente não possa engravidar. Então, o conceito é esperar 1 ano para as mulheres até 35 anos e 6 meses para as que têm mais de 35 anos. Não adianta fazer investigação antes disso. A investigação não é fácil e mesmo que ela resulte positiva, denotando algum problema, isso não significa obrigatoriamente, matematicamente, que aquela paciente vai ter problema. Então, meu conselho para os casais que querem engravidar é cuca fresca, tenha relação sexual de acordo com o gosto de cada casal. Tem gente que faz todo dia, 2 vezes por dia, 1 vez por semana. Faça como quiser, mas faça tranquilamente, por amor, pela intimidade do casal e não por obrigação para engravidar, porque isso acaba até atrapalhando. O ideal é ter uma relação a cada 2 dias, sem se preocupar com data de ovulação. Isso é uma coisa que não tem absolutamente a menor explicação lógica, a não ser da cabeça desesperada e angustiada das pacientes que querem engravidar. E uma relação sexual a cada 2 dias, em 85% dos casos as pacientes engravidam depois de 1 ano de tentativas. Quando não há gravidez depois de 1 ano, aí sim a gente começa a investigar. Antes disso, é perda de tempo, são exames agressivos, caros, a paciente pode sair machucada e com exames cujas conclusões não nos levam a nada. Eu tive uma paciente, só para exemplificar, que tinha sido operada por uma infecção gravíssima das trompas. O médico viu o estado da outra trompa e falou: olha, sua gravidez vai eventualmente ser um pouco difícil de você engravidar. E o que aconteceu? Ela engravidou. E muitas vezes pacientes que acham que têm dificuldade para engravidar ainda sofrem outro problema, engravidam fora de hora e aí ficam desesperadas porque engravidaram e não queriam. Então, muito cuidado para seguir o conceito correto e muita tranquilidade, nada de preocupação, porque, a rigor, Deus nos fez perfeitos e bem feitos. Quando há problemas, aí sim a gente procura e trata, mas antes disso não.